Agora já sim. conseguimos ver. Pronto. Obrigado. Então vamos começar. Boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa terceira conferência, novamente. Hoje temos connosco alguns participantes e convidados que já podem estar a ver. As pessoas que estão desse lado a assistir, desta vez, aqueles que já estão habituados a estar no Conversadamente e noutras reuniões da Novamente, vão ver como diferença que não se veem a si próprios, isto porque estamos num modelo de conferência. No entanto, vocês já me conhecem, sou a Vera, a diretora da Novamente, estão também a ver nas nossas imagens o António Bartolomeu, com o símbolo da Novamente aqui atrás, somos os dois, temos o símbolo da Novamente e vamos estar de câmara apagada. Estamos só aqui para dar as boas-vindas. As vossas perguntas, e agora estou-me a dirigir a todos os que estão a participar e a assistir, façam-nas por escrito, assim que lhes surgem e que se lembram dessas perguntas. No fim dos palestrantes falarem, eu vou colocar as perguntas. Portanto, eu incentivo mesmo a, tal como tenho feito no Conversadamente, a colocarem as vossas questões, dúvidas ou até notas e comentários. Vou então passar a palavra ao nosso presidente Roque da Cunha Ferreira, que ainda está na presidência da Novamente até ao fim do mês, depois teremos uma nova presidência. E pronto, boa tarde Roque, obrigado. Olá Vera, muito obrigado, muito boas tardes a todos. Em nome da Novamente, é meu próprio, dou as boas-vindas a esta terceira conferência da Novamente, que é a segunda em ambiente digital, em resultado da pandemia. A transferência dos trabalhos de presença real para presença virtual é uma consequência direta da pandemia e uma das muitas aprendizagens sobre as quais iremos falar esta tarde. Sobre a Novamente, nós temos prosseguido com bons resultados as nossas principais atividades de apoio continuado a TCEs e às suas famílias e também de capacitação, reintegração e emprego, que estão apoiadas em projetos de suporte transversais. Depois de uns meses de quebra no número de casos novos, devido à pandemia, estamos a voltar a ter um número crescente de casos, que em grande parte são enviados por hospitais, o que revela uma maior atenção e sensibilidade dos profissionais de saúde que lidam com TCE, o que é muito estimulante para nós. Continuamos a contar com uma equipa extraordinária e estamos muitíssimo animados. Resistimos à pandemia e aprendemos com as limitações que nos impôs. Com a conferência do ano passado, sobre o tema Enfrentar a Pandemia, quisemos identificar os desafios e lançar as bases para aproveitar as oportunidades. Este ano queremos ir mais longe, sabendo que a pandemia, apesar da sua fatura em saúde e dos enormes transtornos, está a ser uma ocasião para rever e estabelecer metas e processos no cuidado dos TCEs. Temos um excelente painel de conferencistas, que são moderados pelo Rui Diniz, a quem passo imediatamente a palavra. Agradeço muito a vossa participação e desejo a todos muito bom trabalho. Obrigado, Roque. Estamos aqui na terceira conferência da Novamente e quando estávamos a discutir qual era o tema desta conferência, algo que nos pareceu muito evidente é que esta pandemia, que todos temos estado a viver, tem tido muito impacto na nossa vida. Na nossa vida individualmente, em todos, nas nossas famílias, nas instituições em que trabalhamos, sejam empresas, sejam associações, sejam instituições de solidariedade social. Tem sido um tempo, parece que não, mas já passaram 2 anos desde que o primeiro caso foi identificado na China. Tem sido um tempo, sem dúvida, muito, muito desafiante. E aquilo que sentimos é que a melhor forma de progredirmos, de conseguirmos avançar, é tentar em conjunto, perceber o que aprendemos nestes 2 anos. O que é que nós aprendemos? O que é que aprendemos como pessoas? O que é que aprendemos enquanto família? O que é que aprendemos enquanto instituição? Pôr isso em comum, porque isso torna-nos a todos mais fortes, beneficiamos da experiência de uns e de outros, percebemos que não estamos sozinhos a fazer caminho, não estamos sozinhos a enfrentar esta pandemia e preparamos para aquilo que ainda falta, para o que ainda temos que viver. Há coisas que vão ser difíceis, mas há coisas que
passámos a fazer de uma forma muito melhor do que fazíamos antes. Estas conferências, como o Roque dizia, são disso um exemplo claro. Antes não tínhamos esta capacidade, esta forma de nos juntarmos tão eficientemente. Portanto, achámos que era muito bom se pudéssemos em conjunto aprender uns com os outros. E pensámos num painel que trouxesse diferentes perspectivas. O Salvador Mendes de Almeida a trazer-nos a sua perspectiva pessoal, mas também da associação que tão bem lidera. A enfermeira Neuza Reis, com a perspectiva de alguém que cuida, como são os enfermeiros de reabilitação. A Ana Magalhães, com a lógica do Centro de Reabilitação Profissional de Gaia, também enquanto cuidadora, enquanto alguém que acompanha, enquanto alguém que desenvolve. É muito importante ter essa perspectiva. E também a Teresa Formigal, enquanto mãe e cuidadora. Portanto, temos aqui 4 perspectivas diferentes. Acho que vai ser muito rico trazer estas 4 perspectivas para depois, no fim, podermos discutir em conjunto. E sem mais, passo ao primeiro dos nossos intervenientes, que é o Salvador Mendes de Almeida. O Salvador é o fundador e o presidente da Associação Salvador. Tem uma missão que hoje é conhecida de todos: promover a integração das pessoas com deficiência motora na sociedade, melhorar a sua qualidade de vida. É público e notório o impacto que a Associação Salvador tem tido na vida de tantas pessoas, quer tenham deficiência motora, quer não tenham. Obrigado, Salvador, por participares. Muito obrigado, Rui. Boa tarde a todos. Um beijinho também aqui à Vera e ao Roque, que são grandes parceiros aqui também da Associação Salvador, e a todos os palestrantes também aqui. De facto, a pandemia veio... Deixei de ouvir. Nós sentimos, de facto, que na altura estávamos a viver algo que ninguém estava preparado, e de facto foi bastante difícil de lidar ao início com estes imprevistos. Eu, felizmente, primeiro, no meu caso pessoal, eu acho que desde que sofri o acidente, eu já levo mais de 20 anos numa cadeira de rodas, sempre me disciplinei por conseguir fazer atividades terapêuticas, quer em casa, quer fora, que me garantissem o meu bem-estar. E uma das coisas que aprendi com a pandemia foi que, para estar bem psicologicamente, era muito importante também continuar bem fisicamente. E por isso também tenho essa oportunidade de fazer uma série de exercícios físicos em casa, seja o estar em pé numa cadeira de rodas, seja o fazer uma bicicleta, seja fazer musculação aos braços, que para mim era fundamental para estar ativo. Obviamente que para além dessa parte física, eu acho que também é muito importante, e sobretudo quando nós estamos a tratar de pessoas com mobilidade reduzida e com algum tipo de deficiência, como é o meu caso, a parte também da alimentação e do sono é fundamental. E conseguir manter essas rotinas, umas rotinas saudáveis, e não é pelo facto de estarmos fechados em casa ou que sairmos menos, que ficamos mais tempo na cama de manhã ou que nos deitamos sempre mais tarde, muitas vezes apetece. É muito importante manter essas rotinas. E foi assim que como eu já tinha também estas rotinas, que enfrentámos a pandemia também de uma forma de nos reinventar. E nós, através na Associação Salvador, o que é que nós fizemos? Muitos dos programas que nós tínhamos, sejam eles programas de integração profissional, sejam atividades desportivas, que chegam a ser 10 modalidades que a Associação promove, passámos tudo para o online. O que é que acontece aqui? Muitas das pessoas ao início tinham mais dificuldade, mas rapidamente também se adaptaram. E o que nós aprendemos enquanto associação foi que é possível chegar a mais pessoas através destas ferramentas online. Sabemos que muitas vezes
a qualidade de uma sessão de yoga, uma sessão de yoga, por exemplo, ou de uma sessão de ginástica online, pode não ser tão boa, porque não temos a ajuda específica do terapeuta ou da pessoa que está a dar aula para corrigir muitas das nossas posições ou outras coisas, mas que com força de vontade com espírito de compromisso é possível mantermos uma vida super ativa e sentirmos bem. Mas isto eu acho que passa muito também pela vontade de cada uma pessoa e pelo compromisso que cada uma dessas pessoas tem. Outras formas obviamente que o que eu falava aqui da alimentação, de um bom sono, de estar ativo, mas quando nós estamos muito tempo isolados ou muito tempo também sozinhos em casa e muitas vezes sem sair à rua, sem sentir o ar da rua, o vento a bater na cara, que é fundamental também para a nossa sanidade, muitas vezes é difícil, não é? Nós próprios, todos nós sentimos isso quando estamos mais constipados e ficamos mais dias em casa, já só queremos é sair. E na altura, eu acho que todos nós estávamos a viver um bocado assustados e isso tendencialmente, pode haver alguma tendência para nos isolarmos, para não querermos falar, para acharmos que é só connosco, mas muitas vezes é fundamental abrirmos. E um dos projetos que fizemos foi um chamado Conversas com Alma, em que várias pessoas com deficiência partilhavam como é que era o seu dia-a-dia, que música que ouviam logo de manhã, que tipo de pequeno almoço é que tomavam, coisas deste género que nos poderiam também ajudar uns aos outros a enfrentar melhor também todas estas dificuldades. E, portanto, se me perguntam como é que foram ultrapassadas estas dificuldades, foi sobretudo através da partilha entre pares e através também da aprendizagem com outras pessoas de o que é que pode servir para cada um de nós. E do que é que aprendemos também para o futuro? Foi que o isolamento é a pior coisa, ou seja, muitas das pessoas com deficiência, muitas delas por si só, devido à falta de acessibilidades e devido à falta de condições, já se sentem isoladas, mas muitas vezes tendencialmente também pode haver no nosso espírito alguns momentos em que tendemos para estar mais sós. E eu acho que faz parte também da nossa aprendizagem, da nossa vida, ter esses caminhos que nós próprios só nós é que podemos fazer. Mas é muito mais fácil e torna-se muito mais também proveitoso quando esse caminho também é partilhado também com outras pessoas. E sobretudo o que aprendi também neste tempo é que devemos sempre partilhar entre pares os nossos objetivos, as coisas que gostamos de fazer, porque também têm outro valor. E outra das coisas é, enquanto dirigente associativo, também penso que a Associação Salvador trabalha também em parceria com a Novamente, mas cada vez mais temos que estreitar estas parcerias e fazer mais coisas em conjunto, porque muitas delas servem para diferentes públicos e temos todos sempre a aprender uns com os outros. No fundo, foi isto um bocadinho que pensei aqui também para falar e para partilhar aqui convosco. Muito obrigado, Salvador. Muito útil beneficiarmos do teu testemunho na primeira pessoa e passava ao nosso segundo interveniente. Eu há bocadinho não me apresentei. Eu sou membro da direção da Novamente desde o início, com muito gosto que aqui estou, e queria também dar as boas-vindas, que vi a chegar a representante da Direção-Geral de Saúde. Muito obrigado pela sua participação, é muito importante para nós também contar convosco. E agora para a senhora enfermeira Neuza Reis, é da direção da Associação Portuguesa de Enfermeiros de Reabilitação. É enfermeira de reabilitação há 15 anos,
está em funções em clínica ambulatória pós-Covid e, portanto, também por isso pode ser muito útil o seu contributo. Senhora enfermeira, muito obrigado. Temos seguramente muito a aprender consigo também. Em nome da APER, venho agradecer novamente por nos estenderem o convite e agradeço desde já ao Presidente Roque da Cunha, em nome da Novamente. Cumprimento também todos os restantes palestrantes que dividem comigo esta mesa e na qual agradeço também todos os seus contributos e agradeço também, acima de tudo, ao Salvador, porque para mim, enquanto enfermeira, é sempre útil todos estes aportes que recebo, quer dos cuidadores, quer da pessoa a quem nós gostamos de realmente estabelecer os nossos contactos e partilhar os nossos cuidados. Estou envolvida nesta pandemia desde o seu início, embora, e que já foi hoje aqui mencionado, que se tenha conhecimento desde novembro, dezembro de 2020, foi a partir de foi a partir de março que na realidade todas as nossas vidas mudaram e tiveram com isso uma grande reviravolta e sucessivas adaptações. A minha não foi diferente e sobretudo também a instituição onde exerço trabalho. Nunca me recordei tanto como desde o início desta pandemia quais foram os reais motivos para qual e a qual me levaram a ser enfermeira. Já sou enfermeira desde 1997, a fazer todo o meu percurso, quer na área respiratória, quer na área motora. Desde o início da pandemia que fui deslocada, como muitos dos outros enfermeiros também aconteceu o mesmo. Eu um bocadinho por iniciativa própria, sou em si uma pessoa destemida e a primeira coisa que quando chegaram a Portugal todas as imagens de Espanha e Itália e não sabendo o que é que poderia acontecer no nosso país, dispus ao meu Conselho de Administração toda a minha formação na qual eu tinha investido para fazerem do meu currículo assim o que quisessem. E desde então a trabalhar na Unidade de Cuidados Intensivos de Covid, na área da reabilitação, e a prestar assim cuidados diretos. Devo-vos dizer que foi um grande desafio para toda a instituição, que em instituições rígidas, burocráticas, com multiprofissionais a funcionar, cheio de protocolos, tivemos que tornar diariamente todos esses protocolos dinâmicos, com uma aprendizagem contínua, em que no dia a seguir já não era tanto como aquilo que já tínhamos passado no dia anterior. Penso que nunca nos relembrou tanto esse nosso dia a dia, do quão importante era todos os cuidadores que desta vez estavam afastados, não é? O cuidador, antes da pandemia, era uma presença quase contínua, pelo menos no meu centro hospitalar, em que tinham as suas regras, tinham os seus horários, mas que facilmente conseguíamos entrar em contacto, podíamos fazer deles uma maior valia na nossa prestação de cuidados diários. A pandemia chegou e, para além de todo o caos que se instalou a nível social, também nos afastou o doente do cuidador, da sua pessoa de referência. Por isso, nós tivemos que nos habituar a conhecer a pessoa tal como ela estava, não tendo em conta aquilo que ela era fora da sua instituição, fora da sua agudização. Gostaria que compreendessem que, enquanto para nós enfermeiros é extremamente complicado, o que obriga de nós uma atenção redobrada na qual nós temos diariamente. Penso que temos que aprender imenso com esta pandemia, que embora estamos numa fase diferente, com o impacto que teve, com a aprendizagem toda que tivemos, temos que olhar para a frente e ver quais são os contributos que ela nos deixou. Penso que cada vez mais estamos sensibilizados para todos os equipamentos sociais existentes. Eu costumo dizer aos meus alunos e no local onde eu presto as minhas funções que nós preparamos a alta das pessoas que nos são destinadas a cuidar, das pessoas que nos são confiadas desde o início, desde que elas entram na nossa instituição. Cada vez isso é mais uma realidade, cada vez olhamos mais para a pessoa no seu todo, com a necessidade de termos presente essa mesma família, ou não,
de sabermos de onde é que ela vem, para onde é que ela vai e o que é que ela vai necessitar depois de a deixarmos. Temos que deixar de ver a instituição hospitalar como se fosse um laboratório da pessoa naquele momento, mas discutir desde o primeiro minuto, em conjunto com a pessoa e construir o seu futuro. E quando eu digo a pessoa e todas as pessoas que estão envolventes e que são de importância para a mesma. Temos um grande desafio, que é o levar para perto do doente, ou para a pessoa com as lesões da qual ficou pós estar ao nosso cuidado, os cuidados reais a que precisam. Fui convidada após os momentos agudos da pandemia, desde maio fui convidada a trabalhar neste projeto da Clínica Ambulatória pós-Covid, no qual em si temos um sistema híbrido, quer em regime e avaliação presencial, quer prestação de cuidados e avaliação por telemonitorização, quer a telereabilitação cada vez mais importante. Com isso conseguimos fazer a gestão de cuidados, capacitar a pessoa no seu dia-a-dia, ver as suas reais necessidades e servirmos, tal como dizia a nossa enfermeira diretora há uns tempos atrás, um pouco como advogada da pessoa a quem cuidamos e a que prestamos cuidados. Penso que também será cada vez mais real a discussão já iniciada dos cuidados de saúde, de alguns cuidados de saúde passarem para as autarquias e a partir daí haver uma gestão de facto de proximidade e necessária com os doentes. Eu prometi na realidade não ultrapassar todos os minutos que me foram destinados, mas estarei disponível até ao final da nossa discussão para todas as questões que serão levantadas. Penso que será uma discussão mais pertinente nesse sentido. Rui. Muito bem, muito obrigado, senhora enfermeira, obrigado pelo seu contributo. Vamos passar agora a Ana Magalhães, formada em Psicologia, com especialidade em Neuropsicologia e que tem grande parte da sua experiência profissional no contexto da reabilitação, nomeadamente com pessoas que sofreram uma lesão cerebral adquirida. Trabalha hoje no Centro de Reabilitação Profissional de Gaia e, portanto, seguramente também beneficiaremos muito da sua experiência com o que aprendeu durante este tempo. Sim, sem dúvida, obrigada. Queria, antes de mais, também cumprimentar todos os presentes, as pessoas que nos estão a ouvir, os restantes palestrantes, há novamente de uma forma geral, agradecer também o convite, em meu nome, em nome do CRPG, Centro de Reabilitação Profissional de Gaia, e de facto também demonstrar o meu agrado com esta e todas as outras iniciativas que novamente vai tendo, de facto a importância que é nós identificarmos as necessidades e com estas necessidades identificadas conseguimos melhorar a qualidade de vida das pessoas que de facto tiveram a infelicidade por passar por uma lesão cerebral. Mas deixo já aqui então o meu agradecimento e de facto assim um bocadinho na continuidade, vivemos de facto aqui tempos desafiantes, não é? Estamos todos a sofrer o impacto desta pandemia, de facto há 2 anos tem sido algo muito intenso, um impacto também assim mais a nível do nosso bem-estar, da nossa saúde física, mental, mas hoje vamos focar de facto as pessoas que tiveram uma lesão cerebral, não é? Portanto o Covid vem de facto aqui às vezes agravar um bocadinho mais as respostas que estão disponíveis. Eu queria enquadrar um bocadinho também a minha área de intervenção, eu de facto estou a colaborar, colaboro diretamente no programa de reabilitação neuropsicológica, é um programa intensivo, é muito estruturado, portanto as pessoas que participam no programa estão presentes a semana toda, 7 horas por dia, portanto para ficarem também assim um bocadinho com esta ideia de que é algo muito intensivo, muito estruturado, portanto a nossa realidade também acaba, ou a nossa interpretação desta realidade acaba também por ser muito resultado deste tipo de intervenção que fazemos. Eu ia começar um bocadinho por refletir naquilo ou naquelas que foram as dificuldades que nós fomos sentindo da parte das pessoas, no fundo, a quem nós prestamos os serviços, não é? Dos clientes, e de facto
em março de 2019, não é? Ali, aqueles dias antes do dia 12 ou dia 13 de março, já não me recordo direitinho qual foi assim o dia que tivemos que fazer o isolamento, não é? Assim, a nível nacional, mas estávamos de facto a meio de um grupo e os dias antes foram dias assim de grande insegurança, algum desespero e até algum medo, não é? Assim, de o que é que vai acontecer, o que é isto, que vírus é este, o medo do desconhecido, não é? Mas nós, enquanto também depois profissionais e instituição, rapidamente, apesar de também estarmos com algum receio, as nossas inseguranças, rapidamente tivemos que pensar numa resposta, não é? Não podíamos deixar estas pessoas sem resposta, desamparadas, não é? A meio de um percurso de reabilitação que sabemos que é tão importante e às vezes tão difícil também de conseguir, e eu acho que assim que fomos desenvolvendo esta estrutura, não é? Esta resposta junto das pessoas com quem estávamos a intervir, fomos sentindo que as pessoas foram tranquilizando, não é? Ainda que com alguns receios, como é óbvio, não é? Estávamos a viver uma situação de crise, não é? Uma situação de catástrofe, mas à medida que foram tendo estrutura, foram tendo alguma resposta às necessidades que estavam a sentir, as coisas foram se tranquilizando, não é? E de facto, eu diria que nestes 2 anos já passámos por várias etapas desta pandemia, não é? Desde o isolamento assim de forma total, fomos conseguindo voltar ou tentando regressar àquilo que seria a normalidade, portanto depois voltamos também para casa, portanto isto tem sido assim quase como uma adaptação gradual. Eu diria que há aqui muito de uma fase mais inicial, se calhar, de desespero, um isolamento muito grande, sem dúvida, não é? Uma incerteza face ao futuro, a capacidade depois mais tarde de começarmos a readaptar-nos e adaptarmos a este novo contexto, a esta nova realidade, isto de andar com máscaras, tentar manter o distanciamento até às vezes das pessoas que nós estamos tão habituados a estar próximos, não é? A resiliência, a aceitação, portanto isto foi tudo um processo quase que gradual que nos foi permitindo, aqui junto dos clientes, não é? Ou que foi permitindo aos clientes ir lidando com esta situação e de facto quando eu refletia um bocadinho sobre estas etapas, não é? Isto remetia-me para aquelas que também são, de certa forma, as etapas das pessoas que acabam por sofrer uma lesão cerebral, não é? No início um desespero muito grande, as pessoas depois começam a tomar a consciência, não é? Começam a tentar retomar aquela que é a normalidade possível, o futuro também é sempre tão incerto, portanto, eu acho que isto foi um bocadinho, talvez, o reviver de uma situação diferente, mas com processos, talvez, e que exigia de competências ou idênticas para se adaptarem da melhor forma possível ao dia-a-dia. Eu acho que, de facto, tivemos também muito a aprender com as pessoas que tinham sofrido a lesão cerebral, no sentido em que há aqui conceitos e há aqui experiências, não é? Que isto não era novidade. Muda-se o contexto, é um problema diferente, sem dúvida, mas há aqui, sem dúvida, muita aprendizagem que já foi feita de competências muito importantes para ultrapassar e resolver problemas, e sem dúvida alguma que isto foi o ponto-chave dos clientes com quem nós trabalhamos para irem lidando de uma forma mais positiva e tentarem levar dentro daquilo que era um contexto extremamente difícil, como é óbvio, mas tentarmos ir levando aquilo que são os nossos objetivos e fazendo um bocadinho o caminho, não é? Mas sim, eu concordo que esta adaptação foi muito gradual, não é? E foi mesmo o centro teve que ir adaptando de forma muito gradual, não é? À medida que fomos tendo também as formações, por vezes era em formato digital, também isto foi uma dificuldade que foi sentida por parte dos profissionais da instituição, e irei falar isso um bocadinho, refletir um bocadinho sobre isso mais à frente, mas cada passo era importante, mas no caso dos clientes, sentindo que havia uma estrutura por trás, uma resposta, dava segurança no fundo, e foi sempre muito bem recebida, as orientações foram bem recebidas pelos clientes e foram sempre muito bem conseguidas de uma forma geral, as pessoas conseguiram adaptar-se. Claro que há incapacidades, há dificuldades que estão subjacentes à lesão e que cada lesão é muito específica, há
há consequências muito específicas, mas também está aqui o papel do terapeuta, não é? Que é importante, do psicólogo, do fisioterapeuta, de todos os intervenientes da equipa multidisciplinar também para dar a melhor resposta possível. Isto sim é a verdadeira reabilitação, não é? No contexto em que estamos, tentarmos arranjar a melhor resposta possível e a melhor forma de ultrapassar a dificuldade. E de facto, pronto, no que diz respeito também, que é um dos objetivos do Centro de Reabilitação Profissional Gaia, a reintegração profissional, há sempre de uma forma geral, nunca é um processo que seja 100%, ou que esteja muito facilitado, há sempre barreiras que surgem, portanto, talvez em tempos de Covid algumas portas que se possam ter fechado, não é? Algumas oportunidades que se possam ter perdidas, mas fomos conseguindo estabelecer contactos com as empresas, fomos conseguindo estabelecer contactos nos casos das pessoas que iam reintegrar novas formações, portanto as coisas foram-se conseguindo, às vezes não nos timings que nós queríamos, mas com o tempo, com alguma paciência, alguma tolerância também, resiliência, sem dúvida, foi-se conseguindo estes objetivos. E, inevitavelmente, eu acho que era assim uma das grandes questões também, muitas vezes nos clientes, ou que era levantado, a questão da máscara. Claro que isto interfere no relacionamento interpessoal, na forma como comunicamos. Quando há dificuldades de linguagem, claro que a máscara é mais um obstáculo, às vezes, na compreensão, na forma como comunicamos, mas nunca a máscara foi assim impeditiva de estabelecerem novas relações, de estabelecerem novos laços aqui no âmbito da formação, do grupo em que estavam integrados, portanto, isto também é assim, uma reflexão que eu acho que é importante. Quanto ao papel do profissional, de facto, e muitos desafios ao longo destes 2 anos, não é? E continuam desafios por vezes a surgir e de facto nós enquanto equipa técnica refletíamos um bocadinho neste sentido, nunca nenhum de nós tinha passado assim por uma situação semelhante a esta, não é? Portanto, para nós até se calhar numa fase inicial foi mais difícil ter que dar uma resposta, ter que transmitir esta segurança, ter que dar a estrutura aos clientes, enquanto eles estavam tão aceitantes, tão receptivos e tão até, não digo desesperados, mas tão assim, disponíveis e abertos para receber este apoio. O grande desafio, eu diria que de facto, logo numa fase inicial, tivemos que passar por um formato que sempre foi presencial, nunca noutro momento no centro este programa de reabilitação tinha sido em formato digital ou à distância, e de repente tivemos que mudar toda uma estrutura, tentar garantir os objetivos de reabilitação, procurar manter-nos o mais fiéis possíveis àquelas que são as nossas atividades, claro, com a consciência de que há limites, não é, naquilo que é o digital, mas tentámos adaptar de facto nas plataformas digitais a nossa intervenção e pondo também um bocadinho isto na balança entre não fazer nada e ter aquilo que era o possível na altura, eu acho que foi assim uma resposta bastante interessante. Claro que surgem dificuldades a nível dos formatos às vezes das plataformas, da forma como podemos lidar, mas isto é uma forma também de nós trabalharmos com os clientes, não é? E só nos fez também perceber o quão importante. Nós já tínhamos competências informáticas no nosso programa, mas reforçámos ainda mais, porque provavelmente no futuro isto irá ser uma necessidade, não é? Que vai surgir muito mais. Portanto, isto também foi uma oportunidade para os clientes que tiveram que passar por esta experiência, sem dúvida, de desenvolverem competências também que anteriormente, se calhar, nunca teriam pensado, não é? Para nós também, claro, enquanto profissionais, a questão da estreia do teletrabalho para grande parte da equipa e diríamos também, pronto, que tivemos alguma sorte porque no centro, apesar de tantas pessoas, não é, que diariamente circulam no centro, nunca tivemos nenhum surto, havia testes regulares, ou seja, eu acho que os clientes também viam o centro como um espaço que lhes transmitia segurança, não é? Portanto, também tivemos um bocadinho de sorte neste sentido. Quanto à instituição, eu diria que o grande desafio
passou mais na adaptação de tudo que era espaço físico, os serviços, os horários, as normas, não é? No fundo, ou melhor, nós conseguirmos, no fundo, adaptar tudo isto às normas que iam saindo da que iam sendo ditadas pela DGS, não é? Nós tínhamos que estar sempre conforme e obedecer e tentar evitar, não é, a possibilidade sequer de que alguma transmissão lá também no centro fosse ocorrer. Portanto, isto foi sempre algo que esteve muito presente. Aliás, eu, quando estava a pensar assim, um bocadinho a propósito desta questão, que eu estava a me lembrar, foram vários os planos de contingência, eu perdi a conta ao número, e quando saiu um novo plano de contingência, tínhamos que partilhar entre os profissionais, não é? Portanto, entre todas as equipas, tínhamos que partilhar com os clientes, portanto, toda a gente andava sempre a par e passo, com as regras mais atualizadas que estavam disponíveis, não é? E pronto, e de facto, assim, algumas das restrições que nós fomos, ou que tivemos, adaptações também que tivemos que fazer, tiveram um impacto direto também na oferta dos serviços, não é? Nós tínhamos um alojamento que compreendia ainda à volta de, eu diria que 60 clientes, tivemos que fechar esse alojamento porque não reunia as condições, não é, de segurança dentro do contexto de pandemia, e isto, claro, não é, acaba por limitar a nossa resposta, que era uma resposta a nível nacional, tínhamos pessoas que nos procuravam de outras áreas do país e, claro, que com o nosso alojamento fechado isto foi logo uma resposta mais local, não é? Ainda que pontualmente fomos procurando esta resposta na comunidade, mas claro, não conseguimos em tanta quantidade, ou seja, inevitavelmente, como tivemos menor procura em alguns momentos, a oferta também formativa acaba por ser um bocadinho menor. E pronto, e assim, refletindo um bocadinho aquelas que foram as nossas, ou aquela que foi a aprendizagem para o nosso futuro, eu diria que não há assim quase que uma solução perfeita ou uma regra de ouro, não é? Porque nós já percebemos, ou agora com o Covid, as pessoas que sofreram uma lesão cerebral, que é uma realidade que está tão presente para todos nós, não é? Já percebemos o quanto nós não temos o controle sobre aquilo que nos acontece, ou é muito reduzido o controle sobre aquilo que nos acontece, e de facto, se nós conseguirmos, ou formos o mais eficazes possíveis a preparar, mas é os nossos clientes, dar ferramentas, informação que sejam necessárias e transversais, no fundo, para não só um problema, mas para todos os problemas que lhes vão surgindo ao longo da vida, não é? Estas ferramentas é que são, de facto, quando eu falo de ferramentas, falo de resiliência, falo de capacidade de ultrapassar os obstáculos, de resolver problemas, de trabalhar a aceitação, de procurarmos os recursos que estão disponíveis na comunidade. Só o ensinar a fazer esta pesquisa é tão importante e, de facto, se nós conseguimos trabalhar com os nossos clientes todas estas ferramentas, ajuda a ir fazendo este caminho, não é? Não quer dizer que todos o façam da mesma forma, uns com mais dificuldades certamente que outros, são percursos muito individuais, mas estamos cheios de dizer que hoje, ou nesta altura é o Covid, provavelmente se calhar daqui a uns anos, não sei, nunca ninguém sabe o que é que nos aguarda, mas acreditamos que de facto trabalhar estas competências e estas ferramentas acaba por ser o segredo. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado pelo seu testemunho. E a passar agora à Teresa Formigal, mãe de 3 filhos, sendo que o mais novo, o António Maria, sofreu um traumatismo craniano, e a Teresa tem trabalhado com a Novamente e tem também ajudado muito a Novamente, participado sempre com grande entusiasmo. O António também tem participado nos grupos da Novamente, no grupo de pares, no Viver Novamente, e portanto tem sido uma boa parceria da Teresa com a Novamente e da Novamente com a Teresa, e mais uma vez agradecemos muito a sua participação para partilhar aqui a sua experiência destes últimos 2 anos. Olá, boa tarde a todos, muito obrigada. Primeiro, boa tarde a todas as pessoas que me estão a ouvir e agradecer à Vera o se ter lembrado de mim para participar nesta conferência.
eu estou um bocado atrapalhada porque nunca me vi metida assim em falar, mas pronto, vou tentar dar o meu melhor. As dificuldades que eu sou membro, pronto, o António teve o acidente há 10 anos e eu sou membro somos sócios da Novamente desde a primeira hora. Realmente a Novamente tem-nos ajudado imenso, porque desde o começo que eu contactando a Novamente vai-me dando sempre conhecimento de várias coisas que tenho que fazer, desde as terapias, a como lidar com um TCE e pronto, estou sempre muito grata porque estão sempre abertos a me ouvir e a me ajudar em qualquer momento. As dificuldades que eu encontrei com a pandemia, com a entrada da pandemia, para o António foi exatamente a falta da vida social dele e a ausência dos amigos e da família. O António, ao longo destes anos, foi sempre ajudado com os amigos, tem um grupo enorme de amigos, mas que depois de março de 2020 fomos obrigados a estar em casa e que as terapias a que ele estava habituado a fazer, tudo parou. Entretanto, eu consegui dar a volta aqui em casa, desmanchei um quarto e do quarto fiz um ginásio onde todos os dias eu e ele íamos fazendo aqui os nossos exercícios de forma a que ele não perdesse principalmente o andar e o equilíbrio, que é exatamente onde ele normalmente está sempre pior. Pronto, depois à medida que se foram abrindo os centros, pronto, e ele depois recomeçou com a sua vida normal, porque ele é um adepto do pádel e joga quase todos os dias e portanto até isso parou, mas neste momento já retomou. Depois, entretanto, e depois, com a ajuda da Novamente, nós tentamos ultrapassar estas dificuldades e ele começou com a Novamente à conversa, que eram encontros online, à sexta-feira, durante o confinamento, e que ainda hoje se mantém. Depois entrou num programa de formação de mais competências, que eram módulos de formação para desenvolvimento de competências importantes para a reintegração profissional. Faz com o apoio de uma voluntária da Novamente. E o que é que ele fez mais? O que é que faz mais? E agora, neste momento, está com o projeto Viver Novamente, que são atividades ocupacionais e que dá imenso jeito porque há 3 dias por semana em que ele está ocupado e que tem variedíssimas atividades que são visitas e encontros. Sim, e tem jogos de pádel e ténis adaptado. E pronto, e de resto, depois entrou nas conferências conversadamente, não foi? São sessões de esclarecimento sobre desporto adaptado, cuidador informal e emprego adaptado. E o que eu aprendi com esta história do confinamento é que nós temos que nos adaptar e tentar ultrapassar todas as dificuldades e espero sempre contar com o apoio da Novamente. Não tenho mais nada a acrescentar e temos uma entrevista agora na próxima quarta-feira que é para o António tem, que é exatamente para empregabilidade. Pronto, tenho tudo dito, não tenho mais nada. Muito bem, Teresa, muito obrigado pelo seu contributo. Eu agora ia suscitar a quem assim o entender que possa colocar questões no chat, não é, Vera? Eu até já tenho algumas que me foram mandando também. E a Vera vai ser aqui a nossa moderadora do debate. Muito obrigado a todos os que contribuíram e intervieram, foi muito positivo. Obrigada a todos. Eu vou pedir aos palestrantes que liguem a câmara. Salvador, se puderes ligar a câmara. E vou ler, até tentei organizar o que me foram enviando por oradores. Vou começar se calhar pelo Salvador. O Tiago Conceição, que enquanto falavas perguntou onde poderia encontrar a Associação Salvador no Norte, mas entretanto outra pessoa da assistência respondeu-lhe
e até deu já as moradas e tudo. Mas ele colocou mais perguntas e pergunta quantas atividades desportivas poderá a associação propor às pessoas portadoras de deficiência. Então, desde já muito obrigado pela questão. Tiago, nós atualmente temos ginásio onde nós temos aulas regulares e presenciais, sobretudo aqui em Lisboa, no Parque de Jogos 1º de Maio, no Inatel, onde temos um fisioterapeuta que acompanha as pessoas e faz um treino específico para cada uma delas. Obviamente que não é um personal trainer, mas no fundo ele, com base também no perfil da própria pessoa e depois numa avaliação, ele ajuda e traça também um plano para que consigas também fazer a tua fisioterapia. Para além disso, temos outras atividades de vela adaptada aqui no parque, aqui na Associação Naval de Lisboa, 2 vezes por semana. Já tivemos yoga, mas agora não temos. Temos uma série de outras atividades a decorrer também online. Temos o basquete, onde nós, sobretudo, temos alguns dos nossos atletas que praticam esta modalidade. Nós não temos nenhuma equipa, mas no fundo encaminhamos. Mas eu acho que a forma mais fácil, Tiago e outras pessoas também que estejam interessadas no desporto adaptado, é também consultar o nosso site e poderem ver. Eu queria só dizer era que esta área do desporto adaptado nós temos apoiado e temos facilitado, porque mesmo que a associação não tenha, nós temos um conjunto de parceiros com uma rede por todo o país. Sabemos que muitas vezes estão distantes de algumas pessoas e de algumas casas, mas com força de vontade e também com estímulo, tudo se consegue. Às vezes não conseguimos fazer com a frequência com que mais gostávamos, mas é muito importante esta questão do desporto adaptado. Obrigada, eu ainda irei colocar mais 2, mas vou agora colocar a enfermeira Neuza. Não podendo a família estar sempre com a pessoa doente no hospital, há já alguma diretiva ou procedimento que facilite o contacto de visita online de agora em diante? Não sei se sabe responder a esta pergunta. Já na altura da pandemia, nós utilizamos essas ferramentas, ou seja, mesmo em contexto de cuidados intensivos, logo que a pessoa estivesse consciente, orientada e mesmo ventilada, se estivesse consciente e com capacidade para ver a família, nós fazíamos telechamadas. Inclusive chegamos a utilizar os nossos WhatsApps pessoais quando não tínhamos os tablets disponíveis, de forma a podermos trazer a família para perto do doente. Em enfermaria nós tínhamos equipas externas de enfermeiros que, como se estivessem centralizados, em que iam doente a doente, serviço a serviço, e faziam a gestão dos cuidadores, ou seja, mesmo quando teve tudo fechado, cada vez que havia disponibilidade do próprio, ou seja, do doente, e houvesse essa necessidade, nós fazíamos e estabelecíamos essa mesma videochamada. Desde esse primeiro contacto, depois eram agendados todos os outros com as famílias, mediante fosse de manhã e de tarde, de forma a que a equipa conseguisse dar resposta. Neste momento, o que está a ser feito é, quando se restringe as regras, é calculado o número de visitantes por quarto. E para que as pessoas e os núcleos familiares não se cruzem, de forma a que se permita a que todos tenham direito à sua visita. Todas as outras áreas, quer de pediatria, quer dos cuidados paliativos, já se começou a agendar no contexto hospitalar as suas visitas da qual têm direito, de forma a que inclusive consigam pernoitar. Ainda na fase pandémica chegamos a ter doentes de paliativos internados em enfermaria
que bastava recusarem a irem para cuidados de longa duração ou de unidades de cuidados paliativos que sabiam que estava restringido e que só podiam dizer adeus à família à janela. Nós tínhamos essa sensibilidade e permanecíamos com a pessoa mais tempo internada, embora não tivesse já critério de internamento de agudos, mas que se pudessem sentir acompanhados com a família. Por isso, nós esforçamos para que essa resposta seja dada e depois cada caso é um caso e faz de acordo também com a estabilidade da própria pessoa e da necessidade da mesma. Ok, obrigada pela sua resposta. Tenho aqui um comentário do António Cerqueira. Eu penso que foi anotado quando Salvador falava e dizia o António que formação online, ele fazia formação online e fisioterapia e isso fez-lhe muito bem e sentiu-se liberto. Ele ainda acrescentou depois, mais tarde, que uma pessoa com traumatismo crânioencefálico tem muito valor. Obrigada, António. Tenho outra pergunta, não do António, mas para a Ana Magalhães. Num cenário em que a pandemia passa a ser só uma gripe, vai manter os apoios à distância para sempre? Então, no contexto do programa de reabilitação neuropsicológica do centro, já está tudo presencial neste momento. Ok, ainda estamos aliás, os valores aumentaram de facto, mas neste momento retomamos aquela que é a normalidade, claro, com as regras, com o plano de contingência, não é? Temos todos os cuidados que são exigidos, mas as atividades são todas presenciais neste momento. Não sei se isto responde... E são todas as atividades que estão previstas no programa desde a sua origem, portanto neste momento é quase como se estivéssemos num decorrer normal do nosso programa, não é? Ainda que claro, com a máscara, o próprio centro, temos os espaços físicos estão alterados, não é? As distâncias, as mesas estão todas espaçadas, assim falando um bocadinho mais, há adaptações que estão feitas, como é óbvio, pela questão de segurança, mas o nosso programa já está a decorrer de forma normal. E eu tinha uma outra pergunta que já não vou fazer, que era se já reabriram e funcionam como antes. Portanto, essa já está respondida. Sim, pelo menos Mas até agora... Diga. Que é sobre o alojamento, se já tem alojamento. Isto porque sei que algumas dos interessados de irem para o CRPG vêm de longe. De longe, pois. É uma grande pena, de facto, não é mesmo para o centro, não podermos estar com o alojamento aberto. Neste momento não está e, infelizmente, também não há previsão de reabrir. Falou-se em 2022, de facto, mas ainda não se sabe quando. Não queria estar assim a dar esta notícia assim, pronto, mas é para ser o mais sincera possível. Vamos estando ligadas. Uma coisa que eu referi era pontualmente, nós temos alguns sítios que já antes até do nosso alojamento funcionar, já íamos estabelecendo este contacto em alguns alojamentos da comunidade, não é? São muito reduzidas as vagas às vezes, mas há esta resposta, portanto isto depois é um bocadinho de caso por acaso e conforme a disponibilidade, portanto é tudo uma questão de se falar individualmente. Ok. Tenho para aqui, para o Salvador, se o Salvador teve necessidade de fazer terapias ou ir a consultas e não conseguiu, e se sim, como é que conseguiu? Não sei eu penso que isto será na fase pior da pandemia, que se refere à fase pior da pandemia. Obviamente que tinha algum receio sobretudo, de ir a espaços, hospitais e espaços que eram mais críticos na altura, mas durante o tempo da pandemia, por acaso, não tive que ir assim a nenhum hospital, felizmente. Obviamente que saía pouco de casa, mas sempre com os cuidados, com todos os cuidados necessários e felizmente também não tive assim nenhum contratempo. Ok, ótimo.
Ótimo por duas razões, não é? E Teresa, se o António esteve com irmãos e amigos na pandemia. Não estou a ver a Teresa, se está aqui connosco. Não, com os amigos não esteve, porque pelo menos tivemos os 3 meses aqui enfiados em casa sem receber ninguém, só falávamos ao telefone. 3 meses, portanto, de março até junho, mais ou menos. Depois vinham cá os meus filhos, mas alguns não entravam, só entravam 2 metros de distância. E foi um bocadinho duro para todos nós, mas tinha que ser. Principalmente por causa do António e do pai. Eu ainda. Mas os outros 2 é que eram mais complicados, mas pronto, foi. E ainda hoje os amigos têm um certo cuidado em virem cá, já não recebo com a mesma regularidade que recebia, mas pronto, mas tem que ser. Agora aos bocadinhos começam. Exato. Obrigada. E enfermeira Neuza, este por acaso a pergunta que tenho até vem um bocadinho parecida com a última que coloquei ao Salvador, que é no caso do apoio às pessoas com TCE, portanto com traumatismo crânioencefálico, o acesso às consultas de acompanhamento e terapias no primeiro confinamento foi impossível, depois houve profissionais que deram abertura a um apoio à distância online. Há alguma coisa pensada de forma a explorar esta forma de acompanhamento e reabilitação para sempre? Bem, a pandemia vem-nos acelerar todos estes projetos que já estavam em cima da mesa há muito tempo, não é? Ou seja, já se fala em telemonitorização e telereabilitação, os estudos de investigação já remontam para aí desde 2015, com alguma consistência, primeiro nas áreas respiratórias, cardíacas e depois começar-se pelos TCEs e o resto motor. E compreende-se porquê, não é? É mais fácil nós estarmos a monitorizar e a estabilizar pessoas a nível de sintomático com coisas repentinas do que o trabalho motor que existe toda a nossa personalização em ato. Mas a pandemia veio-nos obrigar a tirarmos todos os nossos medos e receios e, nem que fosse por experiência, tentarmos chegar até à pessoa a quem nós prestamos cuidado, porque sentimos que elas necessitavam de nós e nós também, enquanto cuidadores formais, enquanto enfermeiros, tínhamos a necessidade de saber como é que estavam e como é que podíamos ajudar a ultrapassar todas essas fases. E eu dou-vos este meu exemplo muito particular. Tem sido muito gratificante o estar a trabalhar diariamente na casa das pessoas, onde as pessoas apresentam as suas grandes dificuldades e com elas trabalhar em reabilitação. Faz de toda a diferença. Sobretudo porque nós sabemos que os centros existentes e quer a nível hospitalar, quer na comunidade, são insuficientes para as necessidades. Por isso, se são para manter, são. Se há projeto e replicarem-se também as lesões existentes. Não sei se dei a resposta. Não ouvimos, foi um bocadinho. Se são para manter, sim. Sim, e não só para manter, como para replicar todas as experiências que temos tido, inclusive em melhorar, segundo o feedback de todas as pessoas a quem nós seguimos e que temos realmente potencial para melhorar. Como é que esta agora é a minha pergunta? Como é que se acede, como é que se chega a saber que oferta é que há de terapias online? Porque nós, aliás, a Associação Salvador está aqui presente, trabalhamos ambas estas duas, trabalhamos muito em parceria, por isso procuramos soluções que existam. Imagino que estou à procura de reabilitação, fisioterapia ou terapia da fala, vocês conseguem nos ajudar a chegar a essas soluções online? Sim, eu acho que fazendo um levantamento, e pode ser um desafio que nós à PER podemos assumir, que é junto dos centros de reabilitação saber quais são os equipamentos que estão disponíveis a nível de telereabilitação. Acho que sim,
vou levar esse desafio para a direção e para a Enfermeira Belmiro e trabalharemos nesse aspecto e de certeza que conseguiríamos dar a resposta à Novamente e à Instituição Salvador, e vocês depois replicam para as associações que são parceiras no cuidado. Bom, ótimo, desde já agradeço em meu nome e da Salvador. Tenho aqui uma pergunta para a Teresa, que é só assim: discutiram, eu penso, Teresa, que estão-se a referir a si e ao António, quando estiveram em confinamento. Se discutiram. Tem som, não tem som, tem que ligar o som. É uma provocação esta pergunta. Às vezes discutíamos, porque já não havia mais nada para fazer, não é? E ele, como tem o grande coisa dele é a teimosia, às vezes era um bocadinho complicado, posso-lhe a dizer. Foi aqui uns 3 meses muito complicados. Mas pronto, conseguimos ultrapassar. É sempre um desafio. A minha vida é um desafio. Exato, tal qual como a Ana Magalhães estava a dizer, nas famílias em que se sofreu um traumatismo crânio, este desafio que a pandemia trouxe, em muitas áreas já nos era conhecido, este desconhecido, e isso eu por acaso também posso partilhar a quem colocou esta pergunta, que tivemos algumas famílias onde realmente houve conflito familiar devido ao desgaste e de estarem todos fechados no mesmo local, e até tivemos que intervir com o apoio à distância e até com o apoio de psicólogos e assim, e que agora lá está, estamos todos mais preparados para recorrer à distância a outras situações que surjam semelhantes. Tenho aqui Salvador, desapareceu-me Salvador, está aqui, não sei se estás a ouvir-nos, Salvador. Se não, ok. Então eu aguardo um bocadinho que o Salvador fique apto para responder aqui um desafio que também tenho, e voltar a Ana Magalhães. Se vocês têm alguma, é a mesma pessoa que te perguntou uma coisa há bocado, se têm alguma coisa para o futuro de fazer os vossos programas de estimulação cognitiva online. Em formato, portanto, à distância, não é? O nosso programa de reabilitação. É isto, Pera? Ai, desculpa, estava sem som. Não faz mal. No fundo é voltar a adaptar o nosso programa ao formato digital, é isto? Sim. Ou à distância? Porque isto veio na sequência do que falaste, que ainda não têm bem o local para se dormir, e então os que estão longe, será que conseguem Sim, isso aceder ao programa é uma online? questão que é muito, pronto, que é uma preocupação sem dúvida alguma do CRPG, não é? No sentido em que, de facto, pela questão do alojamento, as pessoas no fundo, o critério até era quem vivia a mais de 50 km do centro teria direito a alojamento. Acabamos então por estar, entre aspas, a excluir muitas pessoas que poderiam usufruir, mas não há, tanto quanto eu sei, não há assim este objetivo, porque de facto os ganhos no formato presencial são maiores, não é? Ou conseguimos retirar mais benefícios, cumprir melhor também os objetivos da reabilitação. Não quer isto dizer, Vera, que se de facto o panorama mudar por algum motivo, não é? Ou se alguma outra situação até que não o Covid se instalar, não é? Que é um bocadinho esta questão que o futuro também nós agora nunca não sabemos, não é? Não quer dizer que um dia se calhar não possa voltar. Agora, eu se calhar acho e prefiro acreditar que está mais perto de abrir o alojamento do que o programa ter que ou voltar a ficar em formato assim à distância, e digital, acho que... Mas é isto, eu reforço esta ideia, Vera, podem não ser muitas as ofertas na comunidade em termos do alojamento, mas há. E depois isto individualmente, não é? Quando as pessoas também procuram um centro, nós tentamos trabalhar e dar estas respostas. Portanto, ainda agora terminámos um grupo e tínhamos pessoas nestes alojamentos, ok? Portanto, isto é uma resposta, não é na quantidade que nós queríamos e que precisávamos, não, de facto não é, mas há esta resposta. Portanto, não sei a pessoa interessada, não sei quem é o nome, mas acho que também é uma questão assim de contactar o centro e este ser o pedido também, não é? Para ver o que é que podemos dar de resposta, é um bocadinho isto. Obrigada, Vera.
Obrigada. Salvador, como sentiu que a pandemia afetou a área da empregabilidade? Vera, a área da empregabilidade, quer dizer, pronto, eu pessoalmente, como trabalho e sou fundador aqui da associação, para mim não teve impacto. Mas a nível da empregabilidade para as pessoas com deficiência, nós conseguimos, tanto no Porto como em Lisboa, quase duplicar o número de pessoas empregadas, porque eu relembro-me que houve recentemente a lei das cotas, o que implica que todas as empresas com mais de X colaboradores têm uma obrigação de contratar, e a maior dificuldade que nós sentimos muitas vezes é ter as pessoas com deficiência que tenham os currículos necessários para poder integrar também as ofertas que nos fazem chegar. Por isso eu acho que muitas vezes eu acho que uma das coisas boas também que a pandemia também nos obrigou é as empresas aceitarem de uma forma mais natural esta questão do teletrabalho, que muitas vezes para muitas pessoas com deficiência acho que ajuda muito, mas depois por experiência própria também sei que o teletrabalho é muito bom, mas eu acho que faz falta de nós também sentirmos o contacto direto com as pessoas, com as relações, com as pessoas com quem trabalhamos. E por isso eu acho que nesta questão da pandemia, obviamente que há muitas empresas que se calhar também e ficam mais assustadas e têm quebras de vendas e portanto isso também pode não ajudar a ter mais incentivos de contratação, mas aqui na Associação Salvador nós de facto tivemos um efeito muito bom porque duplicámos o número de pessoas empregadas, sobretudo porque também já tínhamos uma bolsa grande de candidatos e temos feito também este trabalho em conjunto também com as empresas para saberem se querem integrar e que tipo de perfil. E, portanto, é uma área que eu acho que teve coisas que impulsionou muito esta área do teletrabalho e que vem ajudar muitas pessoas com deficiência. Por outro lado, a questão económica e as empresas e os setores também mais afetados nesta área da pandemia pode retirar algumas oportunidades. Obrigada. Eu já agora aproveito para partilhar que de facto esta lei das cotas teve este benefício para todos nós de abrir um bocadinho, de fazer com que as empresas abrissem finalmente as portas. Essa foi uma grande diferença. Mas quando houve confinamento real, nós da nossa parte tivemos alguma dificuldade em apoiar as pessoas que agora, nessa altura, em casa faziam o seu teletrabalho. Eram pessoas que precisavam de algum apoio para as tarefas e passaram a estar sozinhos em casa, sendo que os seus apoios também estavam em teletrabalho. Portanto, tivemos um caso ou dois que aí tivemos que nos reinventar, nós e as empresas. Mas de resto é como dizes, Salvador, esta lei das cotas abriu muita coisa e isso tem-se sentido uma diferença boa. Tenho uma pergunta para a senhora enfermeira, pergunto-lhe se já apanhou Covid. Felizmente não. Boa. Eu queria perguntar se os palestrantes e o Roque, ou até o Rui, embora o Rui neste momento esteja numa aventura de estar a passar de um local para o outro, se têm perguntas a fazer, e entretanto vou relendo aqui o que me falta de perguntas, mas se algum tiver uma pergunta a fazer aos restantes, força. Não, pela minha parte não, estou muito interessado em ouvir tudo o que estão a dizer, mas pela minha parte não tenho questões, obrigado. Ok, eu tenho aqui um comentário do António a dizer que foi utente no CRPG,
mora longe, nunca quis ficar no alojamento, então saía às 6 da manhã de casa, nunca chegou atrasado e tinha que mudar de linha de comboio. Foi difícil, mas conseguiu. Boa, António, isto faz parte da tua forma corajosa e responsável de ser. O Tiago diz que em Gondomar, se já pensaram em abrir uma instituição Salvador em Gondomar. Salvador, este é para ti. O Tiago está muito desafiante. Não, eu também já respondi que estamos Ah. aí no Porto e que obviamente que trabalhamos em rede. E Tiago, basta enviares um e-mail aqui para a associação, tem aqui também os contactos aqui no nosso site e que entraremos em contacto. Mas de facto, Vera, também aqui o que deixa-me só ler aqui, desculpa lá. Aqui o António Cerqueira também dizia que fui utente do CRPG, moro longe, mas nunca quis ficar no alojamento. Saí de casa por volta das 6 da manhã, mas cheguei atrasado. É esta resiliência que também é de valorizar, não é? E eu acho que isto é mesmo espetacular, esse tipo de testemunhos e de pessoas que não baixam os braços quando as dificuldades também aparecem. E eu acho que é muito isto que eu sinto também que as empresas procuram quando tencionam também contratar alguma pessoa com deficiência ou com alguma incapacidade. Nós temos tido um projeto muito giro no Santander e que vem desde o presidente até o administrador, que isto está incutido neles. E eles próprios dizem, e estão-me sempre a dizer, Salvador, não, partilha mesmo este meu testemunho, porque de facto a resiliência e a própria postura da pessoa com deficiência nas nossas equipas vem mudar por completo a cultura do banco, vem mudar por completo a nossa maneira de estar, a nossa maneira de agir. Temos menos queixas, as pessoas valorizam mais o trabalho, valorizam mais também as oportunidades que são dadas e as pessoas também aprendem também a relativizar também os seus problemas quando estão com outro tipo de pessoas que nunca imaginavam que fosse possível trabalhar. E, portanto, eu acho que esta questão da empregabilidade, por muitos medos e receios que muitas famílias e muitas pessoas também possam ter, eu acho que por si só a experiência é fantástica e tem sido um meio de integração na nossa sociedade muito bom. E, portanto, acho que é um trabalho que nós todos, enquanto instituições e amigos e familiares de pessoas com deficiência, devemos e temos de continuar também a impulsionar. Excelente, e olha, é a lição dada para mim também, porque às vezes não fazemos tanto quanto devia em relação a isso, em divulgar. Estou a lembrar-me sexta-feira passada também tivemos um testemunho muito bom de um que foi empregado há pouco tempo e quis dar o seu testemunho. Acho que agora estava a ouvir e estava a pensar, tenho que divulgar mais o testemunho dele, ainda por cima deu só o trabalho de fazer um vídeo e de passar a palavra, portanto acho que vamos dar aí uma força nesta divulgação, porque é isto, esta resiliência e esta força de vontade que temos testemunhado, vale a pena porque dão força a terceiros e são mesmo um motor. A terceiros que tenham também algumas limitações e sejam pessoa com portador de deficiência ou aos seus familiares, porque os seus familiares também precisam de coragem, muitas vezes são eles aqueles que estão a precisar da nossa parte, desta resiliência e desta coragem. Às vezes temos os nossos traumatizados com mais coragem do que os cuidadores e pronto, é uma lição muito bonita para todos nós. Tenho aqui uma pergunta, é a última, a não ser que vocês me coloquem mais perguntas, para a Teresa. Se a Teresa, a pergunta é se a Teresa teve medo de retomar, recomeçar as terapias depois do isolamento, se teve algum receio. Não, eu medo não tive, fui sempre cuidadosa e respeitei sempre o próximo. Não fiz, portanto, nos primeiros tempos do confinamento, não fiz nada porque, quer dizer, não saí de casa por uma questão de medo, entre aspas, não é? Porque
toda a gente estava em casa e nós também ficamos, mas pronto, e porque tinha quem me fizesse as compras e porque não precisei de sair, mas, quer dizer, eu mesmo assim, pronto, recomeçamos gradualmente e com certos cuidados que toda a gente tem, a máscara, toda a máscara, desinfetar as mãos e pronto, e mais nada, não sou assim muito medrosa, pronto. Fomos retomando a vida normal e neste momento mantivemos. A única coisa que o António faz agora, por exemplo, a fisioterapia, em vez de ir para um centro é o fisioterapeuta que vem cá à casa 2 vezes por semana, que é muito melhor do que estar em ambientes assim fechados, porque o desporto dele, como é ao ar livre praticamente, faz-lhe melhor, não é? Pronto, não está assim, mas ele também não é medroso, nós também não, pronto, fomos retomando a vida normal. Pronto. Vera está sem microfone. Desculpa. Eu não ouço. Ainda não liguei a câmera. Era o som. Sim. Então eu vou dizer outra vez. Obrigada, Teresa. E o Zé Cardoso não consegue ligar a câmara porque, Zé, nós não estamos no formato do costume do conversadamente, em que estamos à conversa. Desta vez não consegues ligar mesmo a câmara, mesmo que sejas habilidoso, porque estamos num formato em que os palestrantes estão com câmara à vista e nós vemos os palestrantes, mas os participantes só estão a ver. Ok, já vi o teu ok. Boa. Não havendo mais perguntas, e estes são as últimas oportunidades, mas penso que não temos mais perguntas, só um ok e o continuem do Zé Cardoso. Eu vou passar a palavra ao Rui, caso o Rui consiga, porque como vos disse, o Rui estava a transitar. Pronto, estás connosco, Rui, então passo-te a palavra. Muito bem, obrigado. Eu tive que sair do escritório para vir buscar a minha filha mais nova e portanto, agora parei para poder vir ouvir tudo, mas agora parei. E queria aqui só dizer 2 ou 3 notas finais muito rápidas. A primeira é agradecer a todos a presença e agradecer também a possibilidade de ter participado. Aprendemos sempre com estas conversas, com perspectivas diferentes, ganhamos sempre força quando vemos a força de outros, e isso é muito positivo. Portanto, ainda bem que fizemos, ainda bem que estivemos aqui cerca de 40 pessoas, 50 pessoas juntos a conversar sobre isto. A segunda nota que queria deixar foi aquilo que, vou aqui acender a luz do carro, se também é enganado, foi aquilo que a Ana Magalhães disse, que me marcou bastante, que é que as pessoas com TCE já tinham uma condição de partida que as preparava mais para esta pandemia, porque já estavam habituadas a terem sido impactadas por algo surpreendente que muda a vida de uma forma completa e, portanto, já tinham mais ferramentas para abordar estas dificuldades que a pandemia veio trazer. E isso é de facto, fiquei muito agradecido por esse comentário, porque é ver verdadeiramente o copo meio cheio, não é? É ver a vida pela positiva e perceber que é sempre possível ver um ângulo positivo e perceber que mesmo no meio de uma circunstância mais difícil, a abordagem a outra circunstância mais difícil foi provavelmente facilitada pela experiência prévia. O terceiro comentário que queria deixar foi muito impressionante ver das experiências que quer a Ana, quer a enfermeira Neuza, quer a Teresa, quer o Salvador partilharam, a capacidade que tivemos todos de nos reinventar para o bem comum. Foi muito evidente, não é? Não conseguimos fazer como fazíamos, fizemos de outra maneira. Passámos a introduzir novas ferramentas, passámos a fazer remoto, e os exemplos foram muitos, os exemplos foram vários. E isso é muito bom de ver. É muito bom de ver que, como comunidade, fomos buscar o melhor que sabíamos fazer,
pusemos todos ao serviço uns dos outros. E, para terminar, é muito bom de perceber que aquilo que conseguimos inovar, aquilo que conseguimos mudar, vai-se agora tornar regra para o futuro. Portanto, com a esperança de que esta pandemia se ultrapasse, possamos voltar a fazer muito o que fazíamos no passado, mas beneficiando de novas formas que, entretanto, conseguimos. De novas maneiras de trabalhar, de novas maneiras de ter terapia, de novas maneiras de interagir. Portanto, mantendo aquilo que foi bom, aquilo que inovámos, mas com a esperança de ultrapassarmos algumas das coisas que tem sido difícil nestes tempos. Portanto, em nome da Novamente, queria agradecer estes testemunhos. Para nós são muito positivos, dão-nos também força para continuar, agradecer a presença de todos, agradecer a presença das diferentes instituições e passo a palavra à Vera ou ao Roque para, se quiserem, encerrar de forma formal. Eu agradeço, dou um recadinho, que é daqui a 2 dias vamos ter esta conferência em vídeo no Facebook e, tal como o Zé chamou a atenção, se não conseguiram os participantes dar testemunhos e aqueles que até não, se calhar lhes surgem questões depois e perguntas depois de encerrarmos agora, depois coloquem no Facebook que continuamos a conversa, isto não para aqui. Roque, se quiser despedir. Só para dizer adeus mesmo, para agradecer imenso, gostei muito de estar aqui, de participar, de ouvir. Vou-me despedir brevemente da presidência da Novamente, mas continuo e espero que mantenhamos o contacto com todos. Muito obrigado e um ótimo Natal para todos. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite, bom Natal. E até à próxima. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Obrigada.